TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Queridos telespectadores que nos assistem, que a paz de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, possa nos envolver nesta noite, nesta tarde e noite, nos convidando a falarmos dessa temática tão importante que é Jesus, em especial nesse mês de dezembro. Me lembro que em junho de 1985, quando me adentrei à casa espírita, tive a oportunidade de 2 meses depois conhecer a figura de Francisco Cândido Xavier, pela qual muito me emocionou, porque por mais de 40 minutos tivemos a oportunidade de falarmos sobre talvez um trabalho que teria que fazer. Era um jovem, militava na carreira bancária e me surpreendeu, porque era um jovem que não compreendia a mediunidade, mas ao mesmo tempo um jovem que desde os 13, 14 anos era tratado no campo da psiquiatria por questões de não compreender a mediunidade. E, logicamente, isso trouxe consequências naturais de remédios de tarja preta, remédios que vieram me acalmar. E o Chico, naquela noite, nós estávamos conversando sobre a mediunidade e o Chico nos contou que nós deveríamos estudar muito, porque iríamos precisar do estudo. Eu confesso que não conhecia os poderes de Chico Xavier. E de repente o Chico nos conta que nós deveríamos estudar 2 horas por dia. E eu pensei, o Chico está louco. E o Chico lia o nosso pensamento. Era um perigo pensar perto de Chico Xavier. E ele falou, não, meu filho, não estou louco não. Você vai precisar, porque você vai ter um trabalho para desenvolver no campo da oratória, de falar do Evangelho. Mas o Chico, no final, nos recomendou que antes que nós começássemos a trabalhar, a estudar, que falássemos de Jesus nas casas espíritas. Eu perguntei, por que, Chico? E o Chico diz, porque hoje nós falamos de tudo na casa espírita, menos de Jesus. E a nossa alegria quando me foi dado o tema O Cristo Consolador, que me fez repensar naqueles dias agradáveis que nós tínhamos ao visitar Francisco Cândido Xavier, recebendo orientações que com sinceridade nos auxiliou muito o nosso coração. Logicamente, nós ainda desconhecemos Jesus. Jesus ainda é um personagem distante de cada um de nós. E a doutrina espírita nos faz compreender Jesus na sua máxima, no seu conceito e na sua condição. Nos lembramos que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Jesus falava isso para todos nós porque ele vinha dar continuidade nas leis, em especial na lei que Moisés nos traz da tábua da salvação. Vamos relembrar um pouco que o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz relembrar que 5 são as condições naturais do planeta Terra. A primeira condição era Moisés. Era o princípio de uma comunidade itinerante que estava à busca de uma terra chamada a Terra Prometida. Era um povo que, na verdade, tinha conceitos e valores diferentes, principalmente no campo da imoralidade. Quando Moisés é convidado a subir ao monte para receber a mensagem do alto, Moisés se depara com os 10 mandamentos.
o Decálogo, começa a chegar para todos nós no sentido de entender um pouco dessa fagulha da lei de Deus. E nós vamos encontrar os 3 primeiros mandamentos no amor que cada um de nós deveríamos ter para com Deus. Respeitar um Deus Pai, um Deus único, termos um dia para dedicar a Deus, mas ao mesmo tempo nos fazia compreender que as outras 7 leis eram leis pertinentes ao amor ao nosso próximo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, honra seu pai e a sua mãe. Mensagens de edificação. Essa mensagem estabeleceu-se um critério que todos nós conhecemos, que quando Moisés desceu do monte, a sua comunidade estava em plena orgia. Pegaram todos os ouros que haviam, fizeram um bezerro e cultuaram o bezerro. Logicamente, ainda na condição materialista que nós éramos. Esse princípio é o princípio que nós vamos identificar como o princípio primitivo da era humana, onde o mal impera sobre todos os aspectos da Terra. Logicamente, no avançar da humanidade, nós vamos encontrar a segunda era. Logicamente, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem. E os Espíritos nos respondem: vede Jesus. E logicamente, Jesus, como o governador espiritual de nosso planeta, que está aqui desde o seu início, quando aqui se encontra, Jesus é interrogado por um doutor da lei, que lhe pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás a teu próximo como a si mesmo. Logicamente, Jesus veio trazer uma nova era para a humanidade, que nós vamos chamar de mundo de provas e expiações. É um mundo pela qual nós ainda continuamos com ele em nossos meios. E o mundo de provas e expiações é o mundo pela qual o mal ainda impera sobre o bem. E é por isso que nós vemos tudo isso que está em nossos meios acontecerem. Dentro da maldade da criatura humana, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o mal gerido pelo homem é fruto da maldade? Os Espíritos dizem: não, é fruto muitas vezes da ignorância. A ignorância que o próprio Jesus vem nos fazer relembrar. Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Pela qual nós, muitas vezes, temos um ponto de vista e divergimos do outro. Quem está certo? Quem está errado? Allan Kardec, na questão número 100, do Livro dos Espíritos, vem trazer para nós a escala espírita. E nessa escala espírita, começamos a ver que ele divide em 3 tipos. O primeiro, que é o de baixo para cima, com 4 degraus. O segundo com 5, com 4 e com 1. É interessante que quando nós vamos preparar na nossa casa os grupos de estudo e vamos estudar a questão 100 adiante, nós dizemos às pessoas: olham, vocês se preparem, porque nós vamos perceber algo interessante, que nós não somos aquilo que nós pensamos ser. Porque é normal nós dizemos: eu sou bom. É normal que muitos digam: olha, eu talvez não faça muito ou bem, mas também não sou uma pessoa que faça mal a ninguém. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos dizem que só de você não fazer o bem, você já está cometendo o mal.
Jesus veio trazer um novo momento para a humanidade. Jesus veio trazer uma nova reflexão. Depois sabemos da doutrina espírita na condição de nos trazer uma esperança. E essa esperança está no mundo de regeneração, onde o bem já vai começar a imperar sobre o mal. Depois teremos os mundos felizes e os mundos ditosos. Mas é o capítulo 6 que nós vamos fazer uma referência na noite de hoje. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, que vem nos fazer um convite amoroso. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus nos faz um convite amoroso, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, sabendo que nós somos crianças da alma, sabendo que cada um de nós estamos aqui para atingir o apogeu da evolução. É por isso que o Mestre disse que todos nós nascemos simples e ignorantes. Do pó viemos, para o pó retornaremos. Mas o Espiritismo nos traz uma reflexão de 4 os tipos de sofrimento que a humanidade mais sofre. O primeiro, nós poderíamos dizer que é a miséria. Como é difícil lidar com a miséria. Vamos nos lembrar que quando nós começamos o movimento espírita, comecei numa casa onde tinha sopa, já que o Brasil é um país que todos aqui conhecem da sua dificuldade, dos seus problemas nesse campo. Mas teve uma pessoa que me ajudou muito, Eva. Eva é uma mulher pequena, era uma mulher que tinha 7 filhos. E Eva era uma mulher que testava a consciência de qualquer pessoa. Testava o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência. Ela fazia com que nós fôssemos despertados na paciência. É verdade que eu já vi aqui, que a nossa irmã Evelis nos disse para nós que aqui todos são pacientes. Mas lá no Brasil é uma coisa impressionante, né? Nós somos assim, aquelas criaturas, por exemplo, que estamos aqui, chegamos carregados um dia de trabalho, chegamos aqui até Arcado. Quando aqui chegamos, começamos a ouvir uma música, de repente uma prece, um estudo como esse, a nossa irmã interagindo e nós aqui botando a cabeça para funcionar. E aí nós vamos até aprumando, depois tem um passe, muitas vezes a gente vai se sentindo leve, não é? A gente fala, meu Deus, já estou em contato com Deus. Aí a gente aqui, vocês chovem muito aqui, não é? Então vamos imaginar que nós estamos saindo aqui numa sombrinha ali fora, em 2 pessoas conversando, ai que bom, Jesus, como ele é bom, os bons espíritos, e nessa vem um carro, e esse carro passa numa poça de água, e essa água vem para nós. Mas eu sei, a nossa irmã já disse que todos vão dizer assim, meu irmão, tenha paciência, vai com Deus. Lá no Brasil nós ia dizer uma referência à mãezinha dele. E depois que nós esgotássemos a referência à mãe do coitado, nós íamos nos lembrar que nós estávamos dentro de uma casa espírita. E aí nós vamos nos lembrar aquilo que é o precursor do cristianismo, Sócrates, quando nos diz, conhece-te a ti mesmo. Mas eu saí daqui tão esperançoso, a fé que nos veio hoje pelo estudo, e de repente bastou alguém pisar no meu calo, que eu demonstrei quem eu sou. Demonstrando que nós não nos conhecemos. O psique de nossas almas ainda é desconhecido por todos nós. Nós não sabemos as nossas reações. E o pior, que aquele carro que passou era o nosso vizinho, que estava com aquele que vem no centro, e ele então estava levando a mãezinha para o hospital que teve um AVC, estava entre a vida e a morte. Talvez até morreu no meio do caminho, porque nós
Fizemos uma prece por ela. Fizemos uma prece pela coitada. E o pior é que nós, espíritas, somos tão engraçados que nós dizemos assim, depois, vamos fazer uma prece. Depois que nós xingamos a coitada, nós queremos fazer uma prece por ela. Vejamos como nós agora estamos despertando para a vida. E eu conheci Eva. Eva para mim foi uma coisa magnífica, porque Eva me testou todas as minhas paciências. Eva então é aquela mulher que entrava no centro com 7 filhos. Ela olhava para aquela sopa, uma sopa escaldante, maravilhosa, uma sopa que todos nós nos alimentávamos ali. E ela dizia assim, eu vou começar a lavagem de novo? Eva, come, filha, tá uma delícia. Mas que lavagem? Lavagem, não é? É aquelas comidas que se servem a porco, não é? Mas eu vou comer isso aqui, dar para meus filhos? Eva, é o que Deus nos deu. Eu falava, meu Deus, tinha vontade que a gente tinha vontade, sabe? De pegar a cabecinha da Eva, enfiar assim na sopa. Porque nós somos espíritos, mas a gente ficava assim, Eva, tenha calma. Um dia a Eva falou para mim assim, Eva não pedia, Eva mandava. Lidar com pobre é uma coisa maravilhosa, é uma escola para nossas almas. E Eva diz assim, Sérgio, eu digo, sim, Eva, você precisa me arrumar um berço. Eva, não diga que você está grávida de novo. Olha, isso não é da sua conta, meu filho. Você tem que me dar um lugarzinho para o meu filho dormir. E eu pensei, eu vou curvar o coração de Eva. E eu morava numa cidade que chamava-se Itatiba. Era chamada Terra dos Móveis Coloniais, naquela época. Eu fui gerente de uma agência bancária. Alguém que conhece? E aí foi uma coisa interessante. Porque eu arrumei um berço. Eu era solteiro, coitado, totalmente sem noção da vida. Arrumei um berço e eu falei assim, eu vou levar para Eva, eu vou desbancar a Eva. Só que o coitado aqui arrumou um berço colonial. Vocês sabem o que é um berço colonial? O tamanho do negócio. Os berços de imóveis coloniais são grandes, bonitos, coisa de rico, não é? E eu então arrumei aquele berço e botei numa Kombi. Kombi vocês sabem o que é, não é? Aí em Portugal eu contei o que era Kombi, ninguém sabia. Eu disse, é pão de forma. Cara, Portugal chamam de pão de forma. E aí eu pus na Kombi e fui lá com outro amigo. E o amigo dirigindo eu do lado. Eu falei, agora a Eva vai me provar. Ela vai me agradecer. Porque Eva nunca havia agradecido ninguém. Quando eu cheguei com o berço, a Eva saiu. Sério. Trouxe minha encomenda? Eu trouxe. Vem cá para você ver que bonito, abri assim. Quando eu abri a porta da Kombi, essa mulher disparou a xingar no meio da rua. E diz assim, Sérgio, você é um irresponsável, meu filho. Eva, arrumei um berço caro, bonito. Pois é, meu filho, dá uma olhada no meu barraco, se eu botar isso aqui lá dentro, eu ponho a família para dormir fora. Vocês sabem que pela primeira vez eu olhei pro barraco. Eu olhei assim pro berço, e eu falei, meu Deus, Eva está certo. Eva, calma, filho, eu já estou indo embora para uma outra coisa. Aí depois eu arrumei um bercinho assim, ajeitadinho. Mas eu falava assim, meu Deus, que vontade de pegar a cabecinha da Eva para dar um passe de um lado, um passe do outro. Foi quando então, naquela noite, eu era novo de espiritismo, né? E eu fui no trabalho mediúnico, eu tinha 2 anos de casa espírita, eu fui no trabalho mediúnico. E aí então, a última terça-feira do mês, o mentor espiritual da casa se manifestava. Ele chamava-se José. E nós chamávamos de Pai José, porque ele era muito carinhoso, sempre dava uma mensagem para o grupo, de otimismo, de alegria. E o Toninho, que é o dirigente, percebendo que Eva era um problema na casa, ele começou a conversar a Eva. Quando eu estava sentado na frente, ele falou, irmão José, pai José, fala um pouquinho de Eva, nós precisamos aqui aprender a lidar com Eva. Quando o benfeitor falou, eu até escorreguei da cabeça. O benfeitor disse assim,
Toninho, meu irmão, Eva é um benfeitor espiritual. Eu dizia, só essa que faltava. Se isso é um benfeitor espiritual, meu Deus! Eu fico imaginando o resto. Que Mas aí eu falei assim, bom, vou ouvir aqui a conversa, porque eu fico imaginando. E aí eu tive um aprendizado, que foi uma coisa riquíssima. Uma pedra preciosa. Porque Pai José disse assim, ela é um benfeitor, e eu vou dizer por quê. Porque ela está ensinando todos vocês a desenvolver o capítulo da paciência. Porque eu vou contar a vida de Eva. Eva foi uma rainha na Europa. E Eva teve todos esses filhos que o acompanham, que foram todos espíritos que ela maltratou e que ela pediu muito sofrimento para auxiliar cada um. Eva ainda não aprendeu a vergar diante da lei divina. É por isso que o coração de Eva é um coração endurecido. E ele deu um exemplo, amigo espiritual, que era algo maravilhoso. Olha o amor que ela tem com os filhos. É como uma galinha que tem os seus pintainhos, senta em cima e cuida com muito amor. Eu falei, meu Deus, realmente Eva é um ser importante para o nosso estudo. E começamos então a perceber a grandeza da miséria. Porque a miséria não é uma injustiça do Pai, como muitos imaginam. É uma das qualificações de sofrimento pela qual, no processo reencarnatório, todos nós estamos tendo uma abençoada oportunidade de evolução. Mas Eva teve um final de vida que às vezes eu até me emociono quando eu conto. Porque Eva conheceu um companheiro, porque Eva também, cada filha era de um pai, assim. E ela conheceu um homem nobre. Eles eram pobres, o homem tinha uma bicicleta. Ele pintou a bicicleta de cor de rosa, que era cor da nossa irmã Eva. E ele ia dirigindo, e Eva sentadinha na garupa, parecia uma rainha. E no final da sua vida, Eva sentava na mesa e dizia para os filhos, agradeçam a Deus a sopa que nos dá. Esse é o processo reencarnatório da vida. Eva, de uma rainha, desfraudou-se para um espírito que a vida lhe ensinou o amor, lhe ensinou a compreender pelas dificuldades, como nós vemos no capítulo 9 do item 7 da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O segundo momento de sofrimento da humanidade é as decepções. Talvez um pouco daquilo que nós vimos no estudo que a nossa irmã dirigiu na noite de hoje. Porque quantos de nós aqui, pelo nosso orgulho, estamos sempre decepcionados com o outro? Estamos decepcionados, as mulheres com os maridos com as mulheres, decepcionamos com os nossos filhos, decepcionamos com os nossos parentes, decepcionamos com os nossos companheiros de trabalho, decepcionamos com a sociedade, decepcionamos-nos com a religião. Nós já paramos para perceber que nós também decepcionamos muita gente pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser. Nós já percebemos que a decepção tem trazido sequelas muito difíceis para todos nós. Que a decepção vem da palavra exatamente do milindre. Nós somos melindrosos e o milindre tem trazido para nós consequências dentro da condição do homem velho, do orgulho, do egoísmo. Uma vez nós estávamos à casa de Chico Xavier e ele nos deu um exemplo que até hoje eu tenho guardado em meu coração. Ele estava falando para nós que o homem tem que ser comparado a um pássaro. Que para dar bons voos, ele tem que desenvolver as duas asas. A asa da moral e a asa da sabedoria. Se nós deixarmos uma que não se desenvolva, a ave não vai dar bons voos.
Isso significa o processo da nossa evolução, o processo da nossa condição espiritual. Nós temos que perceber que o Espiritismo vem trazer uma luz para as nossas almas, entendimento para o nosso coração. O terceiro momento de sofrimento que o capítulo nos traz é as dores físicas. E as dores físicas é quando nós somos atraídos, por exemplo, à casa espírita ou a qualquer casa religiosa. Tudo está muito bem, temos um bom rendimento, estamos trabalhando, estamos com uma família, aparentemente tudo bem, e de repente vem a notícia de que você está com uma doença. E nós, por não termos fé, porque fé se deriva da condição de acreditar, dar crédito. E é por isso que nós não temos fé em Deus. Porque nós ainda somos como aquilo que está no Velho Testamento. A nossa ideia é de que Deus pune, Deus vinga, Deus maltrata. Por isso devemos temer a Deus. Como os nossos irmãos evangélicos apregoam, nós devemos temer a Deus. A palavra temente significa a palavra temer. Temer significa ter medo. Como é que eu posso ter medo daquele que me criou? Daquele que me deu a concepção da vida? O que me falta é conhecimento para saber o porquê das coisas que nós temos. Se nós pararmos aqui para refletirmos um pouco, nós vamos chegar a uma conclusão de que a doença vem burilar as nossas almas, não porque Deus é mau, mas porque Deus permite que cada um de nós resgatemos o nosso passado criminoso. Tive a oportunidade de conhecer no Brasil uma figura maravilhosa chamada Clóvis Tavares. Clóvis Tavares foi pai de uma criança que era o espírito de Santos Dumont. E todos sabem que Santos Dumont desencarnou pelo suicídio. Porque houve uma guerra dentro do Brasil entre Minas e São Paulo. E muitos vão se lembrar que era uma guerra chamada Café com Leite. Porque Minas era produtora de leite, São Paulo era produtor de café, e era exatamente a briga para saber quem iria comandar se os dois estados se unissem, que é realmente dois estados dos mais ricos do país. Inclusive a minha cidade, pela qual eu resido atualmente, Itapira, é a cidade pela qual se encerrou a guerra, porque eu estou exatamente na divisa de São Paulo com Minas Gerais, uma das divisas. Mas é interessante nós relembrarmos que essas condições que nós tivemos kármica, nós teremos que responder por tudo isso. Estão dentro do nosso quadro. Mas ele não cometeu suicídio porque ele era um espírito que tinha perdido o sentido da vida. Não é isso. Santos Dumont se suicidou porque ele não suportou ver os aviões que ele havia desenvolvido ser usado para bombas que viessem matar os seus irmãos. Porque quando Chico revela quem foi Santos Dumont, entre as suas encarnações, ele foi Colombo. Desde a navegação, ele já queria unir os povos, unir os corações. E ele reencarnou, e o Chico diz a Clóvis Tavares: o teu filho terá um problema, que esse problema ele vai, logicamente, o trazer na condição de paraplégico. Passou-se o tempo, a criança nasceu, e interessante que a criança nasceu normal. E o Clóvis diz: mas como é que eu vou contar para o Chico que Emmanuel havia se enganado? E o Clóvis, então, falou: não vou contar para o Chico,
E depois, quem sabe, o Chico diz, não, Emmanuel se enganou. Mas aos 9 meses, a criança cai do carrinho e ela então tem a sua cervical partida, porque o seu perispírito havia vindo com o problema reencarnatório já quebrado e apenas o corpo teve ali a sua condição para que ele pudesse tornar paraplégico. Viveu alguns anos e ele desencarnou, que era o tempo que ele precisava. Logicamente, para muitos de nós, esse processo é um processo de injustiça divina. Como é que nós podemos entender a vida diante dessa condição aonde nos é apresentada um pai, onde as religiões tradicionalistas apregoam uma existência, não acreditam na reencarnação, e como podemos entender Deus diante de tudo isso que nós estamos vendo? Realmente, eu sou obrigado a entender que a injustiça por parte de Deus parece existir. Nós precisamos compreender tudo isso, né? Mas o quarto momento de sofrimento é a perda de um ente querido. Quando ele parte, o sofrimento vem, porque todos nós começamos a repensar, mas como Deus é injusto, meu filho era tão jovem e partiu para o mundo espiritual. Nós precisávamos entender a vida. Se nós hoje fizermos aqui uma reflexão, nós vamos perceber que todas as religiões cristãs e não cristãs acreditam na vida após a morte. Tirando um pequeno grupo que nós vamos chamar de ateus. Na época se chamava os saduceus. Se nós pegarmos um católico e você for, por exemplo, uma recomendação do corpo, você vai ver o padre dizer assim, agora nós vamos orar por esse irmão ou por essa irmã, pedindo para que seja levado até Deus para viver na ociosidade eterna. Eu acho isso maravilhoso. Ociosidade eterna. Eu acho que Deus não faz nada, não é? Ele está ali deitado numa rede, debaixo dos cajueiros, ou debaixo dos coqueiros, não é? Tem o seu servo, agora você me serve aqui um caju, ou você serve aqui uma água de coco, não é? E ele está ali na ociosidade, não é? Mas Jesus nos diz, meu Pai trabalha incansavelmente, e eu também trabalho. Se nós pegarmos os nossos irmãos evangélicos, eles vão buscar alguma coisa do Velho Testamento e diz assim, que quando nós desencarnamos, nós ficamos assim dormindo. E aí vai chegar um momento que as trombetas vão soar, Jesus vai despertar e vai dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, e assim gradativamente. Né? E a gente fica imaginando, meu Deus, que Deus é esse? Parece até um Deus masoquista, não é? Que gosta de ver o nosso sofrimento. Se nós pegarmos, por exemplo, o Alcorão, os nossos irmãos muçulmanos, nós vamos perceber que quando um jovem, ele então se explode com uma bomba, a família comemora. Porque se entende que ele foi salvar o seu povo. E sabe para onde ele vai? Ao lado de Alá. Que para Alá, para eles, é Deus. E nós, os espíritas, também somos, não é? E acreditamos na vida após a morte. Se pegarmos o Evangelho, nós vamos encontrar uma coisa fantástica, como alguém aqui já mencionou, aquele momento de Jesus com Nicodemos. Porque Jesus havia pregoado naquela tarde, falando da reencarnação. Nicodemos era um sacerdote respeitado naquela época. Ele era um homem que tinha um peso. E ele se revestiu e foi até Jesus. Mas ele não foi um indagador de Jesus. Ele, na verdade, quando chegou perto de Jesus e viu o magnetismo de Jesus, ele começou a dizer assim, Senhor, eu sei que tu é filho de Deus. Porque ninguém faz o que tu fazes se não for enviado do Pai. Diga-me, Senhor, como eu, homem velho como sou, poderia novamente retornar no ventre de minha mãe, mais velha do que eu? E Jesus disse aí, Nicodemos, o corpo procede do corpo,
Mas o Espírito não procede do Espírito, porque este existia muito antes da formação do corpo. O Espírito é como o vento, Deus o manda para onde quer. É necessário nascer da água e nascer do Espírito. E no final da conversa, ele percebe que Nicodemos não havia entendido nada. E Jesus diz: Nicodemos, meu filho, você, que é um homem da lei, não entende? Como é que vai fazer com o povo? Mas Jesus sabia que ele estava tratando com criança. Jesus sabia que havia uma condição para que pudéssemos compreender. Muitos aqui podem se perguntar: aonde é que nós vamos encontrar, numa passagem do Cristo, algo que possa verdadeiramente dizer assim, que Jesus deixou o Espiritismo para que nós pudéssemos encontrar algum consolo? E é em João. João, aquele rapazinho, que ele estava com a mãe no dia que Jesus foi, naquele momento que ele estava sendo ali colocado na cruz, que ele estava no momento derradeiro, no Gólgota, Jesus diz: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Pedindo a João que cuidasse da mãe e pedindo à mãe que cuidasse do jovem. Era um jovem que assimilava a questão espiritual de Jesus. E João traz uma pedra preciosa. João relembra as palavras de Jesus: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, ele vos enviará um outro Consolador, dirás tudo que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito de verdade. Meu Deus, Deus na sua simplicidade, nos contando que quando nós estivermos preparados, Ele mesmo, o governador espiritual, rogaria a Deus para enviar um outro Consolador. Não ia trazer nada de novo, ia relembrar tudo que Ele havia nos ensinado. E nós vamos para o século XIX, quando a Europa, na epopeia da luz, se manifesta pela mediunidade. Na revista Espírita, Allan Kardec nos conta, cada 10 pessoas que moravam na Europa, de 6 a 7 eram médiuns de efeito físico. 2, 3 pessoas se reuniam, alguém colocava a mão sobre uma mesa, a mesa saía rodopiando. As pessoas entravam em êxtase, de repente, aqui em cima aparecia vasos de flores, doces. Meu Deus, que coisa linda! Vamos voltar a 160 anos da nossa era e vamos perceber que naquela altura não havia luz elétrica. Portanto, não havia nada no campo tecnológico. Vamos relembrar que havia o magnetismo, pela qual o magnetismo era usado nas curas. Por quê? Porque não tinha anestesia. As pessoas passavam por processos de hipnose para curar as criaturas. E muitas delas, quando voltavam da hipnose, a dor era tão intensa que muitos desencarnavam. Era uma pobreza a terra. Era algo que as pessoas não tinham diversão. As diversões eram mínimas. As diversões eram algo que quase que estava muito rara no meio da humanidade. Quando Forestier, amigo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o grande pedagogo francês, aquele que foi talvez o mais fiel seguidor de Henri Pestalozzi, que na Suíça, em Wimbledon, desde cedo, aos 10, 11 anos de idade, substituiu o mestre, porque Henri Pestalozzi veio para a Europa, o resto da Europa, convidar filhos de reis, nobres, a burguesia, para estudar na sua escola. Aquele homem sábio, quando voltou para a França, era tão sábio, que a França lhe convidou
para instituir o método pestalozziano de ensino na França. Em seguida, teve-se o convite da Alemanha, aonde instituiu o método pestalozziano. Aos 49 para 50 anos, um homem já maduro é convidado por Faustier, seu amigo, para assistir uma reunião na qual eles iriam ver as mesas girantes. Não aceitou durante um ano. E quando, depois de muita insistência, foi àquela reunião. E ao chegar à reunião, viu as mesas girar. Viu vasos de flor aparecer na mesa, ficou encantado. E Faustier pergunta: Hippolyte, o que você tem a dizer? E Hippolyte traz a primeira frase do homem, como diz Camille Flammarion, no dia do seu enterro: jaz o bom senso encarnado. E aquele homem diz para todos nós: por trás de um ser inanimado, porque uma mesa não tem cérebro para pensar e nem músculos para se movimentar. É por isso que o primeiro capítulo do livro dos médiuns é: existe espírito? Em forma de pergunta, porque as pessoas acreditavam que a energia pertencia a eles. Eu tenho uma energia. É verdade que não está toda errada, porque quando os espíritos começam a se manifestar, quando os espíritos começam a trazer à baila os conhecimentos das leis da natureza, o segundo capítulo do livro dos médiuns, para compreender Jesus, o sobrenatural, que era algo que nos encantava, porque a mediunidade sempre existiu, desde as épocas pela qual o homem começou a coabitar a terra como morada das muitas moradas da casa do Pai. Então começamos a perceber que começou-se um trabalho naquele instante por aquele homem que desvendou-se entre o sobrenatural e o maravilhoso. E ele nos fala o que é o maravilhoso: é o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o natural desconhecido. A partir do momento em que nós estudamos os 70 tipos de mediunidade, classificado em um livro dos Espíritos, naquelas condições de 2 tipos de médium: médium de efeito inteligente, médium de efeito físico, classificado em 3 qualificações: médium intuitivo, médium mecânico e médium semimecânico. Começamos a entrar na lei da natureza, começamos a entender Jesus, começamos a entender o capítulo dos Atos dos Apóstolos. E nós sabemos, quando estudamos a Bíblia, que há uma diferenciação entre a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes. Os protestantes arrancaram 5 livros, que era um livro que eles achavam que não tinha nenhuma importância na obra cristã católica. Um deles, chamado Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito por Paulo, mas ao mesmo tempo foi um livro pela qual Paulo descreve as mediunidades. Quando estudamos Atos dos Apóstolos, estudamos o livro dos médiuns, de todas as matizes, de todas as qualificações. Estamos começando a entender o Espiritismo. O cristianismo começa a se interligar para todos nós. João vem nos mostrar, e ele assina como Espírito de verdade, fazendo a profecia do Senhor. Mas todos nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem 28 capítulos. Cada capítulo se divide em 2 partes. A primeira parte, o prenúncio da obra do Cristo, o prenúncio da mensagem do Mestre. E a segunda parte é exatamente aquilo que vem como instruções dos Espíritos. Mas esse capítulo é apaixonante, porque nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos 4 mensagens, assinada pelo Espírito de verdade, sobre a tutela do advento do Espírito da verdade. Vamos encontrar como vinha outrora
aos desgarrados de Israel, trazer a mensagem. Hoje retorno para falar para os espíritas terem um pouco mais de confiança, estudem, acreditem em Deus. Deus é Pai e a doutrina espírita nos traz a salvação. A segunda mensagem é uma apologia à continuidade do trabalho. É uma apologia nos ensinando a vida, dizendo para nós que a caridade é um instrumento que nos faz compreender Jesus. É por isso que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Paulo, na sua eminência de escrever as epístolas, naquela época, havia dito que fora da igreja não há salvação. Depois disse, numa outra epístola, fora do templo não há salvação. Mas ele falava do templo de nossas almas, do templo de nosso coração. 18 séculos depois, Paulo retorna a nos dizer, fora da caridade não há salvação. A caridade que no capítulo da paciência nos ensina que a caridade mais simples e mais fácil de ser vivida é a caridade da esmola. E mesmo essa não sabemos fazer. Mas há uma caridade mais meritória, que é a caridade mais difícil, é a caridade do perdão. Se não sabemos a mais fácil, como nós vamos aprender a perdoar no pórtico da vida? A terceira mensagem, Jesus decanta a humanidade, quando ele diz, eu sou o médico das almas, não vim cuidar dos santos, mas vim cuidar nem dos sãos, mas vim cuidar dos doentes. Eu gostaria de fazer um entre parênteses, para podermos entender que no livro dos médiuns há um rodapé de Allan Kardec, e ele diz para nós, eu tenho certeza que quando recebemos no Instituto Parisiense de Estudo Espírita a mensagem assinada Advento do Espírito de Verdade, pelo Espírito da Verdade, eu tenho a certeza que esse capítulo foi trazido pelo próprio Jesus. O ambiente estava iluminado e descreve. O médium era o melhor que nós tínhamos, o mais moral, o que tinha mais equilíbrio. Aquela noite foi festiva, a luz se fazia resplandecer pelo ambiente, era algo magnífico. Por isso, eu não tenho dúvida de que o Espírito de Verdade era Jesus. Ele nos contou ali de uma maneira esplêndida, colocada também nas revistas espíritas. Mas quando ele diz que é o médico das almas, nós nos chamamos a atenção, porque há 2 títulos que Jesus assumiu. Um quando esteve conosco, o segundo no século XVIII. O primeiro, vamos relembrar, quando Pedro lhe diz, ó bom mestre. Jesus diz, pare Pedro, chamai-me apenas de mestre, porque bom é Deus que está nos céus, é nosso Pai celestial, eu sou o mestre. Jesus sabia que ele era o educador por excelência, ele veio ensinar as nossas almas, era o governador esplêndido que Deus colocou em nossos meios. E depois, pela doutrina espírita, ele vem dizer para nós, eu sou o médico das almas. É interessante, que doença é essa? Conhecemos as doenças hoje pela ciência tradicional da medicina, conhecemos os nossos órgãos, conhecemos perfeitamente o nosso corpo. Os médicos hoje fazem as suas especializações, mas não conhecemos o que é doença da alma. E a doença da alma está exatamente ligado à doença do homem velho. Por isso Jesus disse, abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa se resplandecer. O homem velho é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância. O homem novo é o homem de amor, é um homem que tem tolerância, que tem paciência, é um homem que ama, é um homem que consegue compreender pelas raízes da vida a alegria de servir. Servir ao próximo, como nos ensinou Jesus, façais aos outros o que gostaria
que o outro vos fizesse. E aqui nós encontramos então Jesus falando de nossas almas. Ele veio trazer o remédio, como escutamos hoje na mensagem, o remédio para as nossas almas, o remédio que vem curar as nossas imperfeições. E a última mensagem, ela nos faz referir ao conteúdo final de um contexto para continuarmos o trabalho perseverante, acreditando de que Deus é Pai e de que Deus é a esperança para as nossas almas, é a condição que nos dá, através das múltiplas existências, o caminho para chegarmos mais perto de Deus. Mas, ao chegarmos ao final de nossos comentários, relembremos dezembro. Nós que aqui batemos no peito, dizemos ser espíritas cristãos, é hora de repensar a vida. É hora de repensar o que é o Natal. E eu confesso a vocês que o Natal é uma data que me deixa entristecido. Porque nós, se andarmos pelas ruas, se entrarmos no shopping center de qualquer parte do mundo, nós não vamos ver a figura de Jesus. Se nós perguntarmos às crianças o que é o Natal, e nós vamos ficar surpreendidos, porque as crianças vão nos dizer que Natal é o dia do Papai Noel, é o dia da troca de presentes. Precisamos retomar no tempo a esperança. Precisamos gradativamente entender que o dia 25 é o dia que a humanidade delegou para completarmos e para comemorarmos o aniversário de Jesus. Sérgio, mas nós não vamos trocar presente? Podemos trocar, não tem problema nenhum. Sérgio, nós não vamos fazer a ceia de Natal? Podemos fazer a ceia de Natal. Nós não vamos reunir em família no almoço de Natal? É uma obrigação nossa reunirmos em família. Mas é uma obrigação nossa também fazermos o evangelho no lar. Nós somos cristãos. Ai, Sérgio, mas eu tenho um problema. Qual é o seu problema, meu irmão? Qual é o seu problema, minha irmã? Porque nós estamos cheios de problemas, não é? Eu sei que aqui não tem, mas lá fora todo mundo tem problema. E a pessoa diz assim, mas os meus familiares não são espírita. E desde quando que o culto do evangelho no lar é um culto espírita? Mas se eu fizer com o evangelho segundo o espiritismo, faça com a Bíblia Sagrada. Abra o Novo Testamento, leia uma página, faça uma prece, coloque a água, a bebida mais fácil de ser transformada. É o veículo que a espiritualidade coloca através das mudanças moleculares, o remédio que cada um de nós necessitamos. Façamos uma prece, façamos uma leitura, façamos um comentário, depois uma prece final. E aí nós vamos para as nossas festividades. Eu sempre digo que eu vou fazer uma comparação para vocês levarem para casa de vocês, para irmos para o encerramento. Imagine você que dia 25 de dezembro é o dia de seu aniversário. Imagine você que a sua família preparou uma grande festa. Imagine você que os convidados estão chegando, aquela mesa farta de comida, aquele canto que só tem bebida. As pessoas vão chegando, mal te cumprimenta. Vai chegando ali, já vão comendo. Eu sei também que vocês aqui é educado. Mas lá no Brasil, quando tem comida, a coisa é um problema. Não é? O povo já vai logo atacando. A bebida então nem se diga. E o aniversariante ali, você, está no canto. As pessoas comemoram, comem, fazem uma festa, deixam a bagunça para você limpar, como aniversariante. Vão embora, e você vai vendo todo mundo ir embora, e as pessoas falam, meu parabéns, tchau meu filho, estou indo embora. Como é que você, ao sentar, se sentiria? É assim que Jesus se sente, porque nós falamos que somos cristãos, nós falamos acreditar em Jesus, e na hora que nós temos que testemunhar Jesus, é uma pena. Uma vez, eu passei uma vergonha tão grande com a espiritualidade. Fui fazer o evangelho no lar, chegou aquele familiar, sabe aquele?
que chega na hora própria, que não acredita em nada. E nós íamos começar a fazer a prece. Tocou a campainha, tim-dom. Falei, meu Deus, quem será que é? Levantamos, olhamos, aquele parente indesejado. Peguei Jesus, enfiei numa gaveta. Olha, meu Senhor, vai na gaveta aí, porque nós temos visita inesperada. Depois a gente vê o que faz. Limpamos a mesa e abrimos a porta. E a pessoa vem, a gente começa a conversar. E aí, depois, nosso amigo espiritual se apresenta e diz assim, coisa feia, meu filho. Eu digo, coisa feia, doutor Marco Antônio, por quê? Ele diz, olha, meu filho, que coisa feia. Nós mandamos aqui um convidado para participar do seu evangelho, que estava precisando tanto de ouvir Jesus, e você botou Jesus na gaveta. Aí eu falei, mas eu fiz isso. Meu filho, você fez, que vergonha. Porque você lembra o que Jesus disse? Aquele que se envergonhar de mim, eu também irei me envergonhar de você. E aí eu falei, ai meu Deus, nunca mais eu faço. Eu digo, como é que eu faço? Quando chegar alguém desejado semana entrar e diz, eu vou fazer o meu evangelho no lar. Quer participar, meu irmão? Quer participar, minha irmã? Eu não gostaria. Então faz o seguinte, senta aí na sala, nós vamos fazer o evangelho, já que eu venho para conversar. Agora, se você quiser participar desse banquete espiritual, fique à vontade. É assim que nós cristãos temos que nos conduzir. E para encerrar com uma última frase, eu vou fazer me lembrar uma responsabilidade que eu quero que todos aqui compartilhem comigo. É quando nesse capítulo nós vamos encontrar uma frase que diz assim, que coube ao espiritismo cristão a obrigação de implantar na terra o cristianismo redivivo. E quando eu leio o trabalho dos primeiros cristãos, eu digo, meu Deus, quanto trabalho a fazer em nome do Cristo nesse mundo materialista, onde as pessoas só pensam e só vivem as questões do mundo e esquecem do grande Salvador que Deus enviou para os nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que Jesus permita que no dia 25 possamos ter a manjedoura entrar dentro de nosso coração para as grandes festividades do amor e que Jesus possa, ao longo de todo o ano que se adentra, estar conosco para nos inspirar para a vida e para o seu conceito de amor. Muita paz no coração de todos. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.